E agora estamos com nossa última atividade do palco, palestra Robótica Sucacional, uma aula de criatividade, com o palestrante João Paulo Falcão. Oi, Isso João, mesmo. tudo bom? Tudo bom, Letícia? Boa noite. Tudo bem? Você está me escutando direitinho? Estou escutando direitinho. Ah, que massa. Muito bem. Bom, então seja bem-vindo. Agora o palco é todo seu. Obrigado. Valeu, obrigado. Parabéns aí pela condução. Vamos lá. E aí, galera, boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo João Paulo Falcão. Estou pelo terceiro ano aqui na Latinoé. 2019, primeiro ano meu, foi presencial. 2020, 2021, online, não é isso? Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e daí, a partir da nossa apresentação, a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa história de robótica sucacional, essa história de aprendizagem criativa, ou melhor, aula criativa. Que história é essa, não é? Então, a gente vai conversar um pouco, nós vamos mexer um pouquinho com o nosso mão na massa, com o nosso momento maker, não é? Eu preparei aqui muita coisa para mostrar e nós temos um tempo legal. Obrigado aí pela organização, obrigado à organização da Latinoé pelo tempo disponibilizado para mim. E daí, vamos lá, bora moer, não é isso? Deixa eu compartilhar aqui a tela com a galera. Só um minutinho. Isso. Eu só queria, Letícia, que você me confirmasse se eu estou compartilhando a tela. Se sim... Tá sim, tá tudo certinho. Ah, que massa. Vamos lá. Então é o seguinte, eu em alguns slides, ou melhor, na maioria deles, eu coloquei um QR Code, tá? Lá no cantinho da tela, que daí remete a uma rede social que eu utilizo bastante, que é o Instagram, tá bom? Então, se você tiver aí seu leitor de QR Code, vai lá, curte, segue lá, comece a seguir, que daí lá tem muitas outras ideias que você pode levar para a sua sala de aula, para o seu ensino de robótica, para o seu ensino de matemática, para o seu ensino de física e por aí vai, beleza? Olha só, robótica sucacional, uma aula de criatividade. Estou aqui pelo terceiro ano, como eu já falei, e daí eu gostaria de responder para vocês 3 perguntinhas. Quem é o João Paulo Falcão? O que ele gosta de fazer e não o que eu faço, né? E o que é esse tal de robótica sucacional? Então, ao longo da nossa conversa, nós vamos conversando, eu vou explicando a vocês essa história do quem é o João Paulo Falcão, o que é que ele gosta de fazer e o que é o robótica sucacional. Bora lá. Vejam bem, até aqui eu estava nervoso, né? Até esse momento eu estava nervoso, porque em todas as minhas conversas, em todas as minhas aulas, em todos os meus momentos com professores, alunos, enfim, eu trago a minha base, que é a minha família. Então, sempre eu trago esse slide como sendo o primeiro, porque elas me acalmam, não é? São elas que estão comigo todos os dias, as manhãs, as tardes, as noites, as madrugadas. Então, estão aqui as minhas Anas, Ana Laura, Ana Messia, Ana Luísa, minhas 2 filhas e a minha esposa, tá certo? Tá aqui, galera. É daqui que eu venho e é daqui que eu parto para conversar com vocês, tá joia? Quando eu saio dos braços dessas 3 magníficas pessoas que moram no meu coração, eu trago para vocês os meus queridos alunos. Então, quando eu saio de casa, saio dos braços das minhas Anas, não é isso? Eu entro aqui para falar com os meus alunos. Eu estou com os meus alunos. Então, assim, a minha vida é sair de casa, vou para o trabalho, para minha diversão, sempre com a minha família, sempre com os meus alunos. Então, quem é o João Paulo Falcão? O João Paulo Falcão é esse cara que está aqui conversando com vocês, se abrindo, mostrando a sua jornada e o que é que ele gosta de fazer. O que ele gosta de fazer é estar
com os alunos, é estar na escola, é estar com a educação, fazendo educação, transformando. Então é isso. Eu sou formado em matemática, em licenciatura em matemática pela FTC-EAD, tenho especialização em psicopedagogia institucional, eu atuo em escolas públicas, privadas, sempre busco mediar o conhecimento. Fundador e coordenador do projeto Robótica Sucacional, que é o @Sucacional, que desde 2017 impacta a vida de centenas de estudantes. Já coletamos mais de 3 toneladas de lixo eletrônico. Vocês podem pensar assim, poxa, mas é pouco. 3 toneladas de lixo eletrônico, então algumas prefeituras, elas coletam em 2 horas na rua, mas eu estou falando na ação de um professor e seus alunos. Então, vamos sonhar grande e vamos começar pequeno, começar impactando sempre aqueles que estão ao teu redor, transformando eles em multiplicadores da tua jornada, em multiplicadores das tuas ações. Eu já fui palestrante em vários eventos, tenho um TED, que eu chamo de... eu tenho um TED só para mim, né, vamos dizer assim, é o TEDx Pajuçara 2019, Latinoé, esses 3 anos, na FICMaker, em 2019, e no Let's Go Festival. Hoje foi um dia que a Latinoé escolheu para mim, que é um dia magnífico. Hoje é o aniversário de 190 anos da minha cidade. Minha cidade chamada Viçosa, Viçosa das Alagoas. Um poeta escreveu assim: Viçosa, cidadezinha no país das Alagoas. Terra de tanta coisa ruim, mas terra de tanta coisa boa. Então, Viçosa, Graciliano Ramos passou por aqui. Graciliano Ramos, que é o autor de Vidas Secas, de São Bernardo, que nós temos um filme gravado aqui na nossa cidade, que foi o filme de São Bernardo. É terra de Sebastião do Guerreiro, que está aqui no meu canto superior direito. É terra de Sebastião do Guerreiro. É terra de Mestre Bia, do Pífano de Mestre Bia, a gente chama de PIF, né? E é terra de Mestre Osório, do Reisado de Mestre Osório. Nós temos também algumas belezas naturais, que são as cachoeiras, né? Claro, em sua particularidade, em suas proporções, porque eu sei que Foz do Iguaçu tem, né, a sétima, uma das 7 belezas do mundo, mas assim, aqui em Viçosa também nós temos algumas cachoeiras que são belíssimas. Então, a gente está aqui hoje comemorando 190 anos da nossa cidade, muito feliz, né, muito feliz em estar participando aqui da Latinoé. Então, vamos lá. Os nossos alunos, eles têm uma realidade, os meus alunos da Escola Municipal Pedro Carnaúba, eles tinham uma realidade que era as aulas de matemática, as minhas aulas de matemática meio que chatas, né? Essas aulas de matemática, eles chegavam na sala de aula e daí eles, de repente, não tinham tanta vontade de assistir aquela aula e tal, porque era só livro, caderno, quadro, nada de prática. Eles não tinham nem noção que seria um laboratório. Ainda hoje não tem, porque nós não temos na nossa escola um laboratório propriamente dito. Mas durante as aulas de matemática, durante as minhas aulas de matemática, a gente transforma a sala de aula em uma espécie de Fab Lab. Então, eu levo a minha caixinha, que eu digo assim, parece a caixinha do professor Bugiganga, né? Eu brinco muito com os meus alunos. Então, eu levo a minha caixinha aqui, tá aqui ao meu lado, fazemos os nossos protótipos, colocamos muita matemática em cima, sempre trabalhando com a cultura maker, trabalhando com a robótica livre, uma robótica de construção, com a metodologia STEAM. Então, assim, dinamizando as aulas, certo? Chegamos, antes da pandemia, quando estávamos com as aulas online, nós conseguimos fazer uma parceria com o Instituto Federal de Alagoas, e aqueles alunos que não tinham noção do que seria um laboratório de programação, a não ser quando eles fossem para o ensino médio, a não ser quando eles fossem para o IFAL, eles não teriam a noção do que seria um laboratório de informática, do que seria um laboratório de robótica. Então, em parceria com os professores aqui do Instituto Federal de Alagoas, Campus Viçosa, eu consegui fazer com que os meus alunos fossem estudar um pouco de programação, né? Fossem estudar programação durante o contraturno do ano letivo.
Lá em 2017, tudo começa sem estrutura, sem material, sem tanto incentivo, mas com muita vontade de transformar. Porque quando eu falo isso, eu remeto à origem, eu volto um pouco, me dá uma certa nostalgia, mas assim, né? Que seria nós deveríamos ter, não é? Mais, como é que eu posso dizer? Mais incentivo nesse caso. Eu sou de escola pública, hoje, graças a Deus, eu estou também em algumas escolas particulares, mas a minha origem, o meu chão da educação é na escola pública. Então, muita vontade de transformar. Então, veja bem, eu não trouxe, né? Eu não viria para cá somente para falar com vocês, mostrar alguns slides e conversar. Não iria fazer isso. Agora, pessoal, eu vou fazer com vocês aqui um momento maker, né? Vou fazer alguns momentos makers com vocês hoje. Eu coloquei o seguinte: sejamos fazedores, né? Seja maker. E agora eu vou fazer com vocês aqui, um lançador de avião de papel. Algo bem simples, até porque eu tenho um ditadozinho que eu digo assim: se for difícil, eu não faço. Se for complicado, eu não faço. Então, veja bem, deixa eu só parar o meu compartilhamento de tela aqui. Voltar para cá. Isso, voltei. Então, veja só, a gente vai fazer agora, depois dessa breve conversa, falando um pouquinho sobre a origem do robótica sucacional, falando um pouquinho sobre a minha base familiar. Eu vou conversar com vocês aqui, vou fazer com vocês aqui um lançador de avião de papel. Então, nada mais simples e nada mais atrativo, criativo e dinâmico do que você fazer um aviãozinho de papel na sua sala, mas que o aluno não vai jogar simplesmente. O aluno ele vai ter um dispositivo onde ele vai lançar esse avião. Então, veja bem, material, como eu havia mostrado ali na tela, material será, nós teremos aqui 2 palitinhos de churrasco, tá certo? Um prendedorzinho de roupa. Eu tenho aqui 2 elásticos, elástico de dinheiro e só. Então, o que é que a gente faz? Primeiramente, a gente vai prender, ó. Nós vamos prender aqui o nosso prendedor de roupa aos palitinhos. Então, no caso, a gente vai ficar dessa forma aqui, ó, certo? Então, eu vou prender aqui, e daí, como essa conversa nossa vai estar salva, e vocês sabem que eu estou fazendo isso, onde eu estou, eu procuro dinamizar ao máximo esse momento. Então, no caso, eu estou prendendo aqui esse prendedor de roupa aos 2 palitinhos aqui, ó. Beleza? Já está preso. Aqui, é como eu digo nas salas, aqui eu quero prender, e aqui, nem tanto. O outro prendedor de roupa, eu coloco aqui, coloco apenas uns 2 ou umas 3 voltinhas aqui, tá certo? É só para dizer que prendeu. Então, olha lá, ótimo, é isso mesmo, certo? Beleza. Feito o nosso lançador de avião de papel. Agora, nós teremos que ter um avião de papel, não é? Então, no caso, fazendo aqui o nosso aviãozinho de papel. Quando vocês forem fazer isso na sala, não pensem, poxa, o avião de papel que você fez ficou jóia, ficou bonitinho, mas o que o meu aluno fez não ficou tão bonito, então eu vou fazer por ele. Não faça isso. Porque quando você faz pelo aluno, você não está sendo maker. Não é o aluno que está pondo a mão na massa, e sim você. Então, quando a gente tem lá na educação infantil, lá no Fundamental 1, quando as professoras, tá? Não é uma crítica, é apenas um relato. Quando as professoras elas fazem aqueles cartazes, deixam a sala bem bonita, foram as professoras que colocaram a mão na massa, e não os alunos. Então, eu trabalho de uma maneira diferente. Nos meus protótipos, nas minhas aulas, os alunos trabalham. Então, são eles que precisam pôr a mão na massa. A gente está ali somente para mediar um conhecimento, mediar
um caminho. Então, veja só, nosso aviãozinho, perdão, nosso dispositivo está aqui, ele precisa separar, nós precisamos separá-lo aqui, ó, tá? Então, ele vai ficar com esse pedacinho aqui, ó, veja só. E agora, nós vamos colocar a nossa liga de dinheiro, né? Aqui na minha cidade a gente chama assim, elástico de dinheiro. Eu estou aqui ao lado com a minha assessora, né? É uma das minhas filhas, que ela está aqui. Ana Laura. Aqui eu vou colocar, pessoal, um pedacinho de fita somente para prender o elástico, tá? Somente para prender o elástico aqui. Então, vamos lá. Colocar aqui. A minha mãe chegar. Colocar aqui. Minha mãe chegar já. Tá aí soltando. Vou amarrar aqui esse elástico. Certo? Isso é minha gente. Eita, tá parecendo nessa boca. Aqui. Prendi. Olha só. Prendi aqui um lado, tá? Olha aí, dona Carla. Dona Carla tá lá. Tô com a Ana Laura aqui ao meu lado, dona Carla. Bom dia, dona Carla. Tô com a Ana Laura aqui ao meu lado, me ajudando, né? Que para ela é ajudar, mas ela tá aqui do meu ladinho. Então, veja só, pessoal. Prendendo os dois... Ops. Olha só. Prendendo aqui, ó. Eu venho com essa liguinha de dinheiro, ó. E daí eu vou deixá-la aqui, ó. Tá presinho. Coloquei aqui o avião de papel aqui. Só colocar aqui. Prender um pouco. A minha partezinha caiu ali. Eu preciso separar um pouco aqui. Vamos lá. Coloquei aqui. E daí eu tenho um disparador de avião de papel. Vamos lá, 3, 2, 1. Ops. Foi. Então, aqui você tem um disparador de avião de papel feito, não é? Durante a nossa conversa aqui. Isso, pessoal, é cultura maker. Isso daqui é força elástica. Você vai dar uma aula de física falando sobre força elástica. Você não pode deixar simplesmente fazendo aqueles cálculos tudo mais. A gente vai fazer isso daqui, ó. Tá? Claro que tem outros protótipos aí. Então, mais uma vez, está lá nosso primeiro... Isso. Nosso primeiro protótipo aqui, um disparador de avião de papel. Beleza? Então, cultura maker, momento maker. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente continuar conversando. Vê só. Deixa eu voltar aqui. Então, o material, pessoal, o material que eu tenho para fazer isso daí são 2 palitos de churrasco, um prendedor de roupa, 2 elásticos de dinheiro, 2 ou 3 elásticos de dinheiro e uma folhinha de papel, certo? Eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco a respeito do movimento maker. Então, o que é o movimento maker? O movimento maker são 4 pilares que eu trago daqui para vocês do movimento maker. Primeiro, criatividade, colaboração, sustentabilidade e escalabilidade. Então, primeiro, tudo é possível ser criado, inventado, transformado, modificado. Colaboração. O trabalho deve ocorrer em grupo, presencial ou virtual. A capacidade de troca é a grande ferramenta a ser utilizada. Sustentabilidade. Toda solução deve ter o olhar para as questões sustentáveis e ambientais. Então, tudo que a gente for trabalhar, nós precisamos tentar, pelo menos a maioria dos materiais, ser reutilizado. Não sair comprando tudo. O que eu utilizei agora, aqui, apenas o elástico de dinheiro que você pode trocar por outros materiais que têm elasticidade, é que a gente comprou, é que nós compramos. Mas o restante é tudo aquilo que você já tem em casa ou que você pode reutilizar. Escalabilidade é justamente isso que está acontecendo no mundo maker. É você fazer um projeto e esse projeto ele conseguir ser replicado, ele ser escalonado. Aprendizagem criativa. Aprendizagem criativa, galera, é outra coisa que o João Paulo, é outra coisa que o Sucational trabalha demais, que é justamente trabalhar com os 4 P's,
pensar brincando, os projetos, a paixão e os pares, a parte colaborativa. Agora, tem mais um P que a gente fala muito na aprendizagem criativa, que é a questão do propósito, que esse é o mais importante que nós temos, eu entendo. Porque se você não tem um propósito, você não vai conseguir fazer aquilo com paixão, você não vai conseguir ter pares durante o processo, tá? Então, eu trouxe aqui, hoje, em uma das palestras aqui da nossa Latinoair 2021, a Márcia, ela falou brilhantemente a respeito do propósito. E eu vou trazer aqui uma ideia também, o que seria, como seria esse tal de propósito, né? Então, vê só, o que você ama fazer, o que o mundo necessita, por que te pagariam para fazer isso e o que você faz bem. Paixão, missão, vocação, profissão. Tudo isso, propósito. Nós temos aqui uma figura da matemática, né, um diagrama de Venn, não é? Com 4 círculos aí, daí você tem na intersecção de todos esses círculos, nós temos o que é o propósito. Outra prática interessante que a gente... Deixa eu só parar aqui. Outra prática interessante, pessoal, que a gente pode, nessa aula de criatividade, que a gente pode trazer, que eu posso trazer para vocês, é o meu primeiro circuito, certo? Mas antes de falar no meu primeiro circuito, eu queria falar um pouquinho a respeito da finalidade, do objetivo desse carinha aqui, do disparador de avião de papel. Então, veja só, quando a gente tem uma Olimpíada chamada OBA no calendário da sua escola, então você precisa trabalhar com alguns instrumentos, você precisa trabalhar com a questão dos foguetes, que tem a Mobfog, você vai precisar trabalhar esse conteúdo. E não são somente os foguetes que você trabalha na escola, e sim os aviões de papel. Existem alguns campeonatos, até mesmo campeonatos mundiais, que trazem a elaboração, a construção de aviões de papel. Então, no caso, esse disparador aqui seria você plantar uma semente, tá? Você vai plantar uma semente dessa construção do avião de papel. Então, aqui, deixa eu colocar aqui um pouquinho. Então, nós temos o disparador de avião de papel como sendo um início para essa preparação para a Mobfog, para a OBA e por aí vai, beleza? Então, veja só, o segundo protótipo que eu trouxe aqui, o segundo protótipo que eu trago para vocês é justamente o meu primeiro circuito. O que é o meu primeiro circuito? Então, você precisa ter, né? Você precisa ter em suas mãos, durante uma aula, tá? Você precisa ter alguns materiaizinhos para fazer esse primeiro circuito. No caso, você vai precisar, os materiais sempre são simples, tá? Você vai precisar de 2 pilhas, que você pode fazer uma coleta, essas pilhas aqui são pilhas de coleta, tá? Eu tenho alguns pontos de coleta aqui na minha cidade, e daí praticamente eu não compro pilhas. Então, eu utilizo o restinho da carga que tem nas pilhas. Funciona muito bem. Eu tenho aqui uma LED, tá certo? Essa LED daqui, exatamente, foi comprada, mas nós temos como coletá-las a partir do lixo eletrônico. Nós temos 2 pedacinhos de fio, não é? Esses aqui eu coletei de uma fonte queimada aqui de um computador que eu tinha. São 2 fontes, e na pontinha eu coloco um pedacinho de papel alumínio, tá certo? Então, vamos lá. Então, no caso, primeiro, vou colocar aqui, vou pegar uma fita, vou pegar aqui uma fita isolante, e vou fazer primeiro a fonte de energia, né? Vou alongar aqui os polos dessa fonte de energia. Deixa eu só tirar essa fita aqui. Vamos lá. Letícia, qualquer comentário, qualquer pergunta, você pode trazer aqui para mim, tá bom? Fica à vontade, tá certo? Letícia, galera, que fica aqui nos bastidores, sempre
sempre sorridente, sempre atendendo muito bem. Valeu, obrigado aí. Obrigada, Letícia. Olha só. Então, nós temos aqui, vamos fazer, primeiramente, eu vou alongar aqui os meus polos, tá certo? Ou melhor, os meus polos não, né? Vou alongar aqui os polos dessa pilha, tá certo? Então, ó, coloquei 2 pilhas, tá? Coloquei aqui 2 pilhas, e daí eu coloquei os fios, né? Já tô com o meu, com a minha, vamos dizer assim, o meu motor, né? A minha fonte de energia aqui. Muito bem. Pegando aqui um papelzinho, tá? Pegando aqui um papelzinho, eu vou... pedacinho de papel, tá? Eu vou pegar... Obrigado aí, pessoal. Obrigada, tá assistindo. Assistida a live de Vou colocar aqui. Vou pegar o meu... 2021. Vou pegar aqui o meu papel alumínio, tá certo? Vou dobrá-lo. E vou fazer, eu costumo brincar com o pessoal falando que é o vira-vira, tá? Então, eu tenho aqui, vou dobrando esse papel, vou dobrando aqui esse papel, e daí eu tenho, pessoal, papel laminado, que vai fazer a condução desse primeiro circuito. Primeiro, né? Nós temos 2 polos, tá? Esse foi o primeiro polo. Então, eu vou tirar aqui outro pedacinho do papel alumínio, outro pedacinho do papel alumínio. E daí nós temos aqui, fazendo de novo, o tal do vira-vira, como eu falei. Vamos lá, virando. Virando aqui. Olha só, agora eu tenho material para o meu primeiro circuito, pessoal. Tenho aqui, ó, papel, 2 pedacinhos de papel laminado, o nosso motor e a nossa LED, tá bom? Então, o que é que eu faço, primeiramente? Eu vou grudar, eu vou colocar aqui, né, vou colocar aqui os meus papeizinhos de alumínio, eu vou grudar no meu papel, naquele papelzinho branco que eu tinha. Só lembrando, esses papéis alumínios, eles não podem se encostar, né? Eles não podem se encostar. Até porque se eles se encostarem, é como se você tivesse dois, como é que eu posso dizer? 2 fios se tocando. Então, vai haver um curto-circuito, não é? Então, aqui você tem, ó, esse desenho aqui, ó, desse circuito bem simples que eu estou mostrando a vocês, tá? Então, eu vou colocar agora aqui a pilha, vou grudar também a pilha e vou conectar os fios, pelo menos um desses fios em um dos lados aqui, e vou colocar mais essa... Ferinha tá em casa. Aqui. Ferinha já foi? Já. Vou colocar a outra perninha aqui. Eu vou mostrar a vocês, tá? Então, tá aqui. Pronto. Então, tá aqui, pessoal. Ó. Coloquei a pilha, um fio conectado a um pedacinho de alumínio, outro fio conectado no outro pedacinho. E agora, a gente vai fazer aqui o teste dessa pilha, não é? Da pilha e da LED, como é que vai ser isso daqui. Então, deixa eu só aumentar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Olha lá. Então, veja só. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, a ligação da pilha, tá certo? A ligação da pilha com esse meu primeiro circuito. Então, você, nesse modo, você consegue determinar quem é o polo positivo e quem é o polo negativo da pilha, aqui, através desse simples circuito. Claro que isso você conseguiria determinar se fosse simplesmente com os fios, mas se você pede como é que eu posso dizer? Mas se você pede, pessoal, para o aluno fazer um desenho, se você pede para que o aluno coloque aqui um coração, faça a letra dele, fica muito mais significativo para o aluno.
Então, quando eu coloco aqui, mais uma vez, só para acender essa... Tá chamando. Assim. Colocar aqui. O fonezinho caiu, pessoal. Desculpa aí, acontece, né? Olha lá. Fechou, Então, eu vou velho. colocar aqui. E Mamãe daí, chegou. nós temos, mais uma vez, deixa eu colocar aqui para que vocês olhem, tá? Nosso outro circuito. O que a gente trabalha numa aula de matemática? O que a gente trabalha numa aula de matemática, numa aula de eletrônica, numa aula de robótica com o meu primeiro circuito? Aqui a gente trabalha a questão, até mesmo na aula de ciências, falando sobre materiais que são condutores e materiais que não são condutores de energia, não é? Então, você trabalha aqui a questão da polarização da pilha, da polarização das LEDs, e de modo simples, como eu disse a vocês no início. Se for difícil, se for complicado, eu nem faço, não é? Então, tá joia. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, nosso segundo protótipo, feito durante a nossa conversa aqui. Note que é tudo muito simples, para que os alunos, eles não achem que isso está muito fora da realidade deles, porque a gente trabalha com papel, a gente trabalha com fita isolante, a gente trabalha com palitinho de churrasco, a gente trabalha com alguns, como é que eu posso dizer, trabalha com materiais alternativos, materiais que estão sempre pegando, os alunos estão sempre trabalhando com eles, então é assim que a gente trabalha. Vamos lá. Vou confirmar, vou aqui compartilhar novamente. Vamos lá, voltando com vocês. Pessoal, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um momentinho, para a gente continuar nosso bate-papo teórico aqui, ó, tá certo? Tá. Vamos lá, olha só. Então, compartilhando aqui, vamos lá. Olha só. Então, nós falamos a respeito do propósito. Aqui são os materiais que nós temos para a questão do meu primeiro circuito. Então, tá aí, ó, uma folha de papel, papel alumínio, uma LED, fios, fita, pilha, tá? Olha só. Aqui nós temos os nossos alunos trabalhando de uma maneira com os próprios celulares que eles têm, não é? Com os celulares que eles têm, baixando alguns aplicativos. Então, nós temos a tecnologia na sala de aula, tá certo? Se você não tem a questão, se você não pode utilizar os celulares, mesmo de um modo pedagógico na hora da aula, você pode trabalhar como tem aqui esse garotinho, a gente pode trabalhar simplesmente com a construção. Quando, em uma época, isso daqui era extremamente tecnológico, que é no caso da catapulta, não é? Então, vamos lá. Em algumas escolas aqui do estado de Alagoas, que me convidam, né, onde eu trabalho, onde eu já trabalhei, eu levo também essa questão da cultura maker, porque não somente nas escolas públicas, mas também nas escolas onde os meninos que têm um poder aquisitivo um pouco maior, os familiares, mas eles precisam também trabalhar com esse princípio, não é? Com essa plantação dessas sementes da tecnologia, da robótica e tudo mais. Então, aqui está na escola, lá na escola Rose Duarte, na Barra de São Miguel, os meninos trabalhando aqui de um modo bem legal. Eu passei um tempo lá dando essas aulas de robótica, eles gostavam bastante. Aqui, onde eu atualmente trabalho também, que é o Coque Arapiraca, onde a gente faz uma robótica maker, onde a gente faz uma robótica livre, uma robótica bem tranquila, a respeito da criatividade, trabalhando a criatividade. Nós temos aqui a questão das estruturas seguras, não é? Onde nós fizemos uma ponte, fizemos até alguns desafios, qual a ponte que teria maior peso, que suportaria maior peso e tal, fizemos algumas brincadeiras assim. Do outro lado, nós temos os meninos do primeiro ano, as meninas do primeiro ano, trabalhando com a questão dos canudos, dos canudinhos, e passando, né, o cordão por dentro dos canudos, para trabalhar a questão da coordenação motora, o amarrar o cadarço, não é? Onde até nisso a robótica ela pode ajudar, né?
os meninos estão tão focados, nessa questão dos celulares, que nem os cadacinhos eles estão aprendendo a amarrar mais, não é? Hoje, se salvo engano, foi a Diana, ela estava falando sobre isso, mais cedo um pouco. A gente chega em casa, né, eu vou me colocar também nesse pecado aí, a gente chega em casa, dá os celulares aos meninos, os meninos começam a brincar, e daí a gente não ensina a eles. Então, durante as aulas, a gente ensina os meninos a colocarem o cordão dentro do canudinho, depois fazendo o nó, amarrando e por aí vai. Aqui nós temos a garotada lá do Positivo, Colégio Positivo Mais, em Palmeira dos Índios, certo? Fazendo o meu primeiro circuito, tá vendo? Os meninos fazendo. Aqui é a turminha do primeiro ano, tá? Primeiro ano do Fundamental 1, galera. Aqui no outro lado já tem a questão do lixo eletrônico, que ia ser jogado fora, mas aí a gente traz para a sala de aula e transforma em educação. Pessoal, outra prática bem legal que eu trouxe para cá deixa eu só parar a transmissão. Opa. Prática bem legal que os meninos, pelo menos, pedem para fazer direto. Eu digo, não, mas espera aí, vamos fazer, vamos demorar um pouquinho mais. Eles pedem para fazer a questão do spinner, não é? Os pais, até uma época, compravam esses spinner, não é? E daí eu trouxe para a sala de aula para que eles construíssem o próprio spinner, não é? Eles fizessem o próprio spinner. Então, a gente faz esse spinner. Deixa eu só pegar um materialzinho aqui, que também é um material bem simples, tá? Um pedacinho de papelão. Aqueles que quiserem ter acesso a essa apresentação, quiserem ter acesso a essa lista de material, de tudo isso que eu estou mostrando a vocês, eu posso disponibilizar lá no e-mail, tá certo? Eu vou colocar aqui o meu e-mail, jpanafalcão@gmail.com. Estou disponibilizando lá para a Letícia, e daí a Letícia vai compartilhar com vocês aí, porque aqueles que precisarem dessa apresentação, já com a lista, obrigado, Letícia, já com a lista de materiais dessas práticas, vai lá, pede, não tem problema não, tá? Isso daqui é nosso, né? Isso daqui é nosso, é latino, é livre, tá? Tem nada meu, tudo é nosso, certo? Então, vê só, galera, aqui nós temos um pedacinho de papel e uma moedinha de R$1, né? Uma moedinha de qualquer valor financeiro, qualquer valor. Eu coloco essa de R$1 porque ela é maiorzinha, certo? Pode ser também uma tampinha, pode ser também, pessoal, uma tampinha de garrafa PET. Eu estou buscando aqui uma tampinha de garrafa PET na mochilinha do professor Bugiganga, mas não estou encontrando. Vê só. Enfim, então vamos deixar para daqui a pouco a moedinha. Então, o que é que eu vou colocar aqui para vocês? A gente vai fazer, pessoal, 3 círculos nesse papel aqui, tá bom? Nós vamos fazer aqui 3 círculos nesse papel. Só um minutinho. Olha só. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer um círculo no meio, tá? Daqui a pouco eu mostro a vocês como é que fica. Alguns meninos falam assim, professor, começa com o Mickey. E eu não entendia. Começa com o Mickey. O spinner começa com o Mickey e tal. E eu não entendia. Eu digo, meu filho, não é Mickey não. Aqui a gente vai fazer spinner que gira e tal. Aí, porque eles diziam que isso daqui, ó, é o Mickey. Não sei se dá para vocês visualizarem aí, ó. Então, eles diziam, professor, começa com o Mickey. Eu digo, por aí. Daí a gente tem aqui. Então, ó. Nós fazemos 3 círculos, tá? Nós fazemos aqui, ó, 3 círculos. Deixa eu colocar aqui, dá para visualizar legal assim. Então, agora eu vou recortar nesse entorno, tá bom? Então, agora eu vou pegar aqui minha tesourinha. A gente vai fazer um spinner, pessoal, de papelão. Professor, ele gira direitinho.
gira muito bem, que quando a gente termina, a gente faz até algumas batalhas, né, para ver qual foi o que girou mais. Agora, só lembrando, quando a gente trabalha com material alternativo, claro que você não vai comparar a quantidade de giros de um spinner de papelão aos que você compra, ao que é industrializado. Isso daí é lógico, tá? Mas você fazendo direitinho aqui, colocando, só recortar, certo? Baixar um pouquinho a câmera aqui para vocês fazendo na hora aqui com vocês, ó. Então nós temos aqui os spinners. A galera que fizer esses spinners, fizer girando, faz girando tudo direitinho e tal, posta lá no Instagram, me marca, tá? Me marca lá. Então, ó, nós temos aqui esse carinha daqui como sendo a base do nosso spinner, tá certo? A basezinha do nosso spinner. O que é que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos fazer dois círculos, dois pequenos círculos, tá? Também com a mesma moedinha, tá certo? Também com a mesma moedinha. Vamos lá. Também com a mesma moedinha. Olha só. Então, aqui não é uma palestra, né? É quase um workshop, não é? Aqui é uma palestra, tá quase, é um workshop, né? Um workshop de aprendizagem criativa aqui com... Então, enfim, em cima, pessoal, quando eu digo em cima, é com esses protótipos aqui, você pode trabalhar diversos conteúdos. Quando eu falo no hand spinner, você pode trabalhar aí até mesmo trazendo um pouco do inglês para sua aula de robótica, para sua aula de matemática. Quando você faz círculos, você pode trabalhar a matemática lá do 9º ano, tá certo? A circunferência, trabalhar o valor de π, trabalhar por que o valor de π é 3,14, todo aquele momento que a gente faz de um modo teórico, você trabalha de um modo prático, né? Então, você tem aqui, ó, agora, você vai pegar um palitinho de dente. Você vai pegar aqui um palitinho de dente. Vou fechar aqui minha maletinha. E daí, ó, você vai colocar aqui no meio, ó. Aqui no meio mesmo. Pronto. Perfurou. E daí, com cuidado, ó, com cuidado, você vai deixar essa primeira, ó, você vai perfurar aqui. Essa primeira tem que ficar folgado, tá? Esse primeiro furinho que você fez aqui tem que ficar bem folgadinho. E daí você vai recortar, você vai cortar aqui, ó, esse excesso. Você vai cortar aqui esse excesso. E daí você vai perfurar esses outros dois que nós fizemos, ó. Tá? Vai recortar aqui, ó. Recortando. Recortar não, desculpa. Perfurar, né? Você vai perfurar aqui, ó. Olha só. Perfurei. E vou colocar um pinguinho de cola quente, tá? Sempre que vocês forem trabalhar com cola quente, tem que lembrar que a cola quente, ela é quente, tá? Parece lógico, mas tem gente que esquece. Olha lá. Fazendo aqui, ó. Coloquei um pinguinho de cola quente, tá? E daí eu vou agora perfurar o outro. Porque daí, pessoal, fica para que você coloque na mão para segurar aqui o seu hand spinner, tá certo? Então, ó, tá lá, quase pronto. Recorta o excesso. Eu tenho, pessoal, essa ferramentazinha, esse alicatezinho de corte, que é muito bom, facilita bastante o trabalho. Agora, claro que você, quando está na sala de aula, você tem que ter cuidado, porque tem criança que é bem ativa, né? Ela quer fazer a qualquer momento, de qualquer jeito, e daí pode se machucar. Tenham cuidado com isso. Então, aqui, pessoal, mais um protótipo bem simples, que é o nosso hand spinner. Tá lá, ó. Então, com um pedacinho de papelão, ó, com um pedacinho de papelão, com um palito de dente,
com 2 pinguinhos de cola quente, nós fizemos um brinquedo bem legal. E o pior, pessoal, o pior não, né? O melhor, quando você termina isso daqui, o aluno pega você de surpresa assim, professor, eu posso levar isso para casa? Ô tio, eu posso mostrar ao meu pai que eu fiz? Então, se torna significativo para ele. Aquilo que a gente estudava a respeito de Ausubel, aquela aprendizagem significativa, onde o aluno vai significar, o aluno vai entender, ele quer levar para casa. Então, aquilo dali você aprende na prática, rapidinho. Você não precisa estar estudando esses teóricos para entender na sala de aula o que é a aprendizagem significativa. Então, o aluno te diz, tio, posso levar para casa? Pode. Posso mostrar ao meu pai? Digo, pode. Eu posso dizer a ele como foi que eu fiz isso, né? Então, gente, mais um protótipo aqui, fácil, tranquilo. Muito bem. Outra coisa, quando a gente trabalha com robótica educacional, sendo um pouco mais específico, quando a gente trabalha com robótica educacional nos colégios, muitas vezes você já tem um conteúdo, você já tem um programa, não é? Mas outras vezes não. Outras vezes a solução educacional é você. E daí você vai falar a respeito, por exemplo, da Revolução Industrial. Então, durante a Revolução Industrial, nós tivemos vários momentos interessantes, e durante a primeira Revolução Industrial, o que marca a primeira Revolução Industrial é algo bem interessante, que é a máquina a vapor. E quando você vem para a primeira Revolução Industrial, você não pode falar somente da primeira Revolução. Você vai falar lá atrás, a respeito de um cara chamado Heron de Alexandria. Então, você vai para mais ou menos 200 antes de Cristo, e daí você vai... deixa eu só deixar um espaço aqui, porque esse protótipo ele tem um aparatozinho maior. Então, pessoal, você é remetido, quando você está na robótica educacional nos colégios, a isso daqui, ó. Você vai trabalhar com a Eulípila, tá? Olha a Eulípila aqui. Nada mais criativo do que você trabalhar, do que você fazer uma Eulípila numa sala de aula. Então, o que seria essa Eulípila? A Eulípila, pessoal, foi algo inventado por Heron de Alexandria. O que foi que ele fez? Ele pegou um cilindro, sendo que ele era de cobre, pegou um cilindro, colocou líquido dentro, e daí, quando ele aqueceu, logicamente, o líquido que estava dentro começou a evaporar, e ele começou a... Deixa eu só colocar aqui. E ele começou a... E esse líquido começou a evaporar, e daí ele foi evaporando, lógico, foi saindo pelos caninhos aqui, pelas canaletazinhas. Deixa eu só desligar um pouco aqui, para melhorar essa situação. Então, veja bem. Aqui nós temos, ó, fogo, tá? Nós temos aqui fogo. Nós temos aqui uma lâmpada, tá certo? E daí essa lâmpada tem, pessoal, dentro dela tem água. E daí nós vamos... Deixa eu só parar aqui um pouco. E daí, ó, colocando um pouquinho para cá, o que é que acontece? A Eulípila foi justamente o que Heron de Alexandria fez, que era o aquecimento de um líquido, e daí ela vai começar, daqui a um tempinho, vai começar a fazer esse gelo. Por quê? Porque isso daqui não foi considerado uma máquina a vapor. Porque Heron de Alexandria, ele foi arguído, ele foi perguntado, disse assim, Heron, aquela Eulípila lá faz o quê? Aí ele olhou para o cara e disse assim, nada. É apenas entretenimento. Então, a galera, quando chegou na primeira Revolução Industrial, pegou a ideia de Heron e daí trouxe para a indústria. Aí disse assim, isso aqui é o quê? Aí o cara falou, é um motor giratório. Então, quando você aquece um líquido, esse líquido evapora e ele sai por essas canaletas, você tem a Eulípila, você tem a primeira máquina a vapor. Notem que daí você tem esse aquecimento aqui, tá? Você tem esse aquecimento aqui, e daí, com o aquecimento, vocês vão notar que está começando a
a sair uma fumacinha ao redor desta lâmpada aqui. E daí, quando você começa, aí vai a questão, toda a questão física, né? Toda aquela parte física que é de ação e reação, e daí nós temos a Eulípila funcionando perfeitamente. Eulípila de Herón de Alexandria, onde nós temos, tá aí, onde nós temos, galera, um princípio físico, onde você pode trabalhar com a sua aula criativa, a Eulípila. Você tem aqui a questão de um instrumento de construção da engenharia, onde você trabalha com atividade STEAM. Então, é isso. Então, aqui você tem a minha aula criativa. Então, você tem primeira Revolução Industrial, nossa querida Eulípila. E depois vem a questão do TA, então vem outras construções, mas a primeira eu acho fantástica, que é essa Eulípila. Essa Eulípila daqui foi feita por uma aluna do 6º ano, tá certo? Uma aluna do 6º ano do Colégio Coque Arapiraca. Então é isso, tá aqui. Queria só mostrar algumas coisinhas no slide para vocês. Só apagar aqui, porque a Eulípila, ela é um pouco... tem fogo, né? Então, dá um calorzinho aqui, mas enfim. Vamos lá. Olha só. Então, aqui você tem... Deixa eu mostrar agora aqui. Eu creio que o meu tempo está acabando, mas nós temos ainda... Eu gostaria de mostrar a vocês aqui 2 coisinhas do nosso material. Deixa eu fazer o seguinte, ao invés de mostrar aqui o slide, porque daí eu posso me alongar mais, eu queria falar para vocês 3 coisas baseadas num cara chamado Blinsky, tá? Blinkstein. Blinkstein diz o seguinte, que você tem, além de outras coisas, você tem 3 coisas principais. Primeiro, prototipar. Segundo, currículo sem pressão. Terceiro, o errar é fantástico. Então, você deve, na sua aula, durante as suas aulas, você deve prototipar com os alunos têm que fazer os projetos. Lembra dos 4 pilares de aprendizagem criativa? 2, currículo sem pressão. O aluno tem que aprender o currículo sem saber que está aprendendo. Hoje você vai aprender isso. Não, hoje a gente vai brincar. Hoje a gente vai conversar um pouco aqui. E nessa conversa, o aluno também aprende. Terceiro, errar. Se você não erra, você não aprende. Então, o erro, ele faz parte do processo da construção do conhecimento. Que nós temos aí o Seymour Papert falando sobre o construcionismo, nós temos aí o construtivismo, então nós temos o socio-interacionismo, nós temos vários processos de aquisição cognitiva, mas todos perpassam pelo erro, tá certo? Então, eu queria deixar um minutinho, eu falaria mais um pouco, mas o tempo foi ótimo, Latinoé, obrigado por esse tempo, mas assim, vou deixar aqui para algumas perguntas, caso vocês tenham. Se vocês não tiverem, aí você pode republicar aqui, Letícia, o meu e-mail, fique à vontade, eu posso compartilhar com vocês, muito obrigado, Letícia, posso compartilhar com vocês a minha história lá pelo e-mail, enfim, sigam as redes sociais, o @sucational, e é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus, boa noite, amanhã tem mais, viu? Amanhã tem mais, valeu. Letícia, com você. Gente, quem separou aí os materiais para fazer tudo que o João ensinou, hein? Vamos lá. João, muito bom, muito obrigada por ensinar tanta coisa legal pra gente. E vamos fechar, então, com chave de ouro. Isso mesmo. Valeu. Obrigado, viu, galera? Gente, boa noite. Até amanhã. Assistam as palestras de amanhã. Temos quinta, 13, 14, 15. E em 2022 estaremos presencial, se Deus quiser. Valeu. Obrigado, Letícia. Parabéns aí pelo profissionalismo e tamo junto. Obrigada. Tchau, gente. Bom, pessoal, nossas atividades agora do Palco Chile chegaram ao fim. Muito obrigada pela participação dos telespectadores, dos comentários. Muito obrigada por cada palestrante que passou aqui, um pouquinho do conhecimento deles. E amanhã, às 3 horas, começamos de novo nossas atividades aqui no Palco Chile, com outras ótimas palestras.
Então é isso. Boa noite. Até amanhã.